desembargador na decisão de soltura do ex-presidente Lula, que nesse momento está superado, como a gente já viu aí ao longo da programação, você falou, a Isabela falou também. A partir do momento em que o desembargador, quando deu o despacho pela soltura do ex-presidente Lula, ele fala de fatos novos em razão da disputa eleitoral. O próprio desembargador Gebran Neto disse que o colega dele foi induzido ao erro pelos impetrantes desse habeas corpus e que não há, no entendimento dele, fato novo que justificasse, portanto, a soltura do ex-presidente Lula. Como a expectativa já era por um despacho do doutor Gebran Neto, então o próprio trâmite de soltura do ex-presidente Lula fica, claro, interrompido. Agora, eu conversei nesses últimos minutos com advogados, com juízes, com policiais federais, e todos eles apontaram um problema comum em todos os momentos dessa curta novela, desde a primeira decisão do desembargador Favreto pela soltura do ex-presidente Lula, manifestação do juiz Sérgio Moro, que era hierarquicamente inferior ao desembargador, e até aqui é a insegurança jurídica do processo inteiro. A gente vem acompanhando em Brasília uma discussão muito de fundo, que é exatamente essa, no próprio Supremo Tribunal Federal, em que decisões democráticas vêm se sobrepondo a decisões de colegiado. No caso de hoje, a decisão do desembargador Favreto, portanto, tentava se sobrepor a uma decisão do colegiado do TRF4. Só lembrando que o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância, com repercussões inclusive no âmbito político, porque ele figura nas pesquisas de intenção de voto, é líder e que, portanto, na visão da defesa, ele deveria estar respondendo a esse processo em liberdade, até porque é candidato a presidente, pré-candidato a presidente da República. O problema é que, neste momento, a gente não está numa discussão eleitoral, a gente está numa discussão jurídica, ainda que a discussão eleitoral seja colocada à mesa como motivo para pedido de soltura do ex-presidente Lula. Como a gente viu também aqui na Globo News, é possível que haja desdobramentos, mas no campo jurídico dessa decisão, até um novo pedido de habeas corpus, mas isso já estava, inclusive, no radar da defesa do ex-presidente Lula antes dessa dúvida sobre se ele seria solto ou não. Só que essa discussão está sendo travada no Supremo Tribunal Federal, já foi travada algumas vezes. Então é bom que a gente diga o seguinte, que neste caso houve sim, no entendimento do desembargador Gebran Neto, uma decisão monocrática que se sobrepunha a uma decisão de colegiado e, portanto, ela não cabia. Um outro ponto que vale a pena colocar é que neste despacho de Gebran Neto, ele reitera ali que o colega dele foi induzido ao erro no pedido, porque não haveria, no entendimento de Gebran Neto, fato novo que justificasse, portanto, a soltura. Como a gente já tinha falado aqui na nossa entrada anterior, havia um procedimento, a Polícia Federal vinha cumprindo o procedimento de soltura e que, portanto, esse procedimento levava ali de cerca de 1h30 a 2 horas e que, se não houvesse uma decisão que revertesse a decisão do desembargador Favreto, portanto, ele seria solto. Como isso aconteceu durante este trâmite, agora esse trâmite, claro, fica interrompido e o ex-presidente Lula não vai sair da carceragem da PF. Vamos ver como é que vai funcionar agora os desdobramentos disso a partir daqui. Mas no despacho, Gebran Neto deixa ali, ele não cita esta expressão, mas no despacho ele leva a entender sobre os momentos de insegurança jurídica nesse processo todo. Oi, Natúzia, e aí talvez caiba aquela pergunta que eu fiz mais cedo ao Guilherme, o que cabe agora à defesa do ex-presidente, né? Se é jogar esse próprio pedido de habeas corpus para uma instância superior, entrar com um novo pedido de habeas corpus, porque, naturalmente, como qualquer defesa, o que tem sido praticado é isso, né? Entrar com pedidos de soltura um depois do outro. Olha, pelas conversas que eu tive com quem participa desse processo pelo lado
da defesa do ex-presidente Lula e do próprio Partido dos Trabalhadores, houve um entendimento geral de que o juiz Sérgio Moro não poderia ter se manifestado nesta situação em especial, porque ele é juiz de primeira instância hierarquicamente inferior ao desembargador que havia tomado a decisão pela soltura do ex-presidente. Então, o que eu entendo é que vai vir, portanto, questionamentos à atuação, à atuação do juiz Sérgio Moro nesse caso. O próprio Ministério Público, tão logo o juiz Sérgio Moro se manifestou indicando que não caberia, portanto, o habeas corpus, a decisão de soltura do desembargador Favretto, o Ministério Público também entrou em ação ali, um pouco apoiando a manifestação do juiz Sérgio Moro. Mas é bom a gente lembrar que dentro da própria Polícia Federal havia esse entendimento de que a ordem só poderia ser cumprida ou pelo desembargador ou por alguma instância hierarquicamente superior ao desembargador, o que acaba de acontecer a partir da decisão e do despacho do juiz Gebran Neto. Então vamos ver como é que vai funcionar a manifestação e a movimentação da defesa a partir daqui. Mas essa é uma briga jurídica, Leila, que vai continuar por muito tempo, não precisa de muita informação nem de bastidor para saber disso, porque essa tem sido, claro, a tônica dessa disputa toda, inclusive antes da decisão da condenação do ex-presidente pela segunda instância. Obrigada mais uma vez, Natuzzi. A gente volta para Brasília, vamos falar com a Raquel Porto Alegre mais uma vez, que tem informações lá de Brasília para a gente. Oi, Raquel. Oi, Leila, então, a gente entrou em contato com a Procuradoria-Geral da República agora há pouco e a Procuradoria-Geral da República deu o posicionamento dela. Disse que está dando todo o apoio ao Ministério Público da 4ª Região e que atua em conjunto com o Ministério Público. Confirmou a posição da instituição em favor da execução da sentença condenatória após a confirmação pelo tribunal, esgotando o duplo grau de jurisdição. Portanto, então, a Procuradoria-Geral da República dá esse posicionamento, defendendo, então, o que foi decidido pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal, lá da 4ª Região. A gente já tem, então, esse posicionamento também no Ministério Público e agora, então, da Procuradoria-Geral da República. Leila. Obrigada, Raquel, mais uma vez. E a gente vai voltar, então, a falar com Valdo Cruz. Oi, Valdo, a gente viu, então, agora posicionamento aí do Ministério Público esse que, por meio do procurador plantonista, tinha exatamente hoje mais cedo pedido aí uma decisão, pedido um parecer do desembargador Gebran Neto, parecer esse que houve uma decisão por parte dele que é o desembargador relator da Lava Jato no TRF4, e aí agora então o posicionamento mais uma vez do Ministério Público e da Procuradoria da República também, né? Exatamente, Leila, ou seja, o juiz Gebran Neto, o desembargador Gebran Neto, decidiu tomar uma decisão dele de forma monocrática, né? A gente tinha aquela dúvida, a gente comentou aqui, seria tomar uma decisão monocrática a partir daquele recurso que foi feito pelo Ministério Público. O Ministério Público recorreu da decisão do desembargador Rogério Favretto, que mandou soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O próprio juiz Sérgio Moro também, quando se negou a expedir o alvará de soltura, como disse a Natuzzi, isso vai gerar um grande debate, o PT vai explorar isso juridicamente, vai questionar se cabia ou não ao juiz Sérgio Moro se negar a expedir esse alvará de soltura, mas, ou seja, tanto provocado pelo juiz Sérgio Moro, como também pelo Ministério Público, o desembargador Gebran Neto, João Pedro Gebran Neto, que é o relator do processo do Triplex ali no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na 8ª turma, ele decidiu de forma monocrática, disse ter dada a urgência do assunto, entendendo que o desembargador não poderia ter desrespeitado, né, derrubado, na verdade, uma decisão de um colegiado, que era da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Gebran Neto deu uma decisão monocrática, ele deve, inclusive, submeter isso à 8ª turma, para que também referende essa posição, deve exatamente também seguir na mesma linha do desembargador, do relator, porque foi essa turma realmente que acabou não acatando nenhum dos recursos impetrados ali pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, essa questão toda que podia se estender ao longo do dia todo de hoje, Leila, pelo visto, acabou agora com essa decisão do Gebran Neto. O que pode acontecer agora? Acontecer agora é que o PT vai ter que insistir, na minha avaliação, vai insistir nessa questão dos habeas corpus, dos pedidos, dos recursos que já foram impetrados aqui no Supremo Tribunal Federal. Como o Supremo está em recesso, o ministro Edson Fachin
já havia encaminhado a decisão dele ali para o plenário, ou seja, que esse caso que pede ali a liberdade do ex-presidente Lula seja analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a nova análise de um habeas corpus do ex-presidente Lula deve aguardar só a volta dos trabalhos do Legislativo Judiciário aqui em Brasília. Antes disso, acho que não vai acontecer mais, porque essa tentativa desse caminho que o PT